Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa e hoje vamos dar sequência ao nosso estudo de mediunidade. Nós estamos fazendo um estudo básico, bem para leigo mesmo, para iniciante, sobre mediunidade. Eu já fiz, há um tempo atrás, uma série de programas falando sobre Umbanda, a mediunidade na Umbanda, falei sobre bioenergia, chakras, harmonização da aura, já falei sobre projeção astral. Dessa vez estou fazendo uma série, então, sobre mediunidade, e como é para quem está começando a estudar o assunto, eu estou usando como base o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Este livro ele serve como uma referência inicial para quem quer começar a entender a questão da mediunidade. É muito importante que você que é médium estude muito, né, para perder o medo, para perder o preconceito, para você poder se informar e entender como lidar com essa ferramenta que você tem, que é a mediunidade. Todos nós sentimos, em maior ou menor grau, a influência dos espíritos. Todo mundo sente, uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas todos nós sentimos a influência dos espíritos desencarnados, dos espíritos encarnados também. Às vezes você pode estar num ambiente e não estar se sentindo bem, mas é porque você está o quê? Sentindo as influências desequilibradas da aura de uma pessoa que está aí do teu lado. Encarnado mesmo, tá? Você também pode sentir a influência da energia, da assinatura energética daquele ambiente onde você está. Então, os ambientes, eles ficam com uma assinatura, uma qualidade energética. E o que é que imprime uma qualidade energética nos ambientes? São as pessoas que frequentam aquele ambiente, que ficam o quê? Nós ficamos o tempo todo pensando, sentindo, e isso se expande além do nosso corpo. Para quem tem clarividência, para quem tem um mínimo de percepção extrasensorial, consegue perceber nitidamente essa irradiação de energia que se expande de cada um de nós, essa irradiação da nossa aura. E isso fica agregado no ambiente, vamos dizer assim, tá? Isso imprime uma qualidade, uma assinatura energética. Então, muitas vezes, nós também sentimos a influência da energia que está no ambiente. Então, todos nós sentimos em maior ou menor grau a influência dos espíritos. Todos nós sentimos em maior ou menor grau a influência da energia dos ambientes, seja energia de ordem, de equilíbrio, seja uma energia desordenada. Tá? Não importa, mas todos nós sentimos isso também, mesmo que você não tenha consciência disso. Mesmo que você não saiba identificar, mas você percebe, você sente isso. Então, todo mundo sente essas influências. Todo mundo tem a capacidade de captar, em algum momento ou outro, a sugestão mental de algum espírito. Ainda que seja num pequeno grau, ainda que seja de forma sutil, ok? Todos nós temos isso. Porém, no caso, já que eu falei que eu estou usando como base o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, né, vamos então citar Allan Kardec. Allan Kardec mesmo, ele chegou a dizer o quê? Que ele considera médium propriamente dito aquela pessoa que tem uma mediunidade ostensiva, ou seja, que pode ser facilmente caracterizada, analisada, verificada, comprovada, ok? Então, nem todos nós somos médiums, nem todo mundo é médium ostensivamente falando, ok? No sentido ostensivo, melhor dizendo, no sentido ostensivo da palavra médium, nem todo mundo é.
Nem todo mundo consegue psicografar uma mensagem, nem todo mundo é médium de entrar em transe, de incorporação, como se diz na Umbanda. Nem todo mundo é médium de efeitos físicos, é médium de cura, é médium de psicofonia. Ou seja, isso requer um processo mais específico. Ok? Um processo energético, um processo até mesmo físico, biológico. Nem todo mundo apresenta essa condição mediúnica, tá? Então é isso que é importante a gente distinguir. Se você considerar que o simples fato de sentir a presença de um espírito já é mediunidade, então tudo bem. Todo mundo sente em maior ou menor grau os espíritos, então todo mundo é, em maior ou menor grau, médium. Agora, se você considerar médium de acordo com o significado real da palavra, qual é o significado real? Médium é o intermediário dos espíritos. Então, se você entender que o fenômeno mediúnico, para ser caracterizado como tal, ele precisa ser ostensivo, então nem todo mundo apresenta essa mediunidade. Tá? Só uma questão de classificação para ficar bem claro para nós. No programa passado, eu estava falando então, na nossa aula, sobre mediunidade de psicografia. Aquele médium que escreve mensagens psicografadas, mensagens dos espíritos por meio da escrita, ok? Eu falei na aula passada, no programa passado, sobre médiuns mecânicos. Se você perdeu, pega uma caneta e um papel, porque eu vou passar o nosso site. Lá você tem muito material, programas antigos para você acompanhar. Tem muitos artigos, centenas de artigos para você ler gratuitamente. Tem a nossa livraria virtual para você comprar nossos livros e revistas. Então, vai pegando a caneta e papel que eu já vou divulgar o site. Só para relembrar, ou para quem perdeu, eu vou ler aqui um parágrafo sobre mediunidade mecânica do Livro dos Médiuns. Então, só para caracterizar aqui, olha, eu tinha lido o seguinte: quando o espírito age diretamente sobre a mão, dá-lhe uma impulsão completamente independente da vontade do médium. Ela avança sem interrupção e contra a vontade do médium, enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer, e para quando ele o disser. O que caracteriza o fenômeno, tá, de mediunidade mecânica, o que caracteriza esse fenômeno, nesta circunstância, é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. A inconsciência absoluta, neste caso, caracteriza os que chamamos de médiuns passivos ou mecânicos. Essa faculdade é tanto mais valiosa quanto não pode deixar a menor dúvida sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Então veja bem, quando Allan Kardec está dizendo aqui que o que caracteriza a mediunidade mecânica é que o médium está inconsciente do conteúdo, não significa necessariamente que o médium apaga. Tipo quando você dorme. Não significa que ele apaga, que ele entra em transe de sonambulismo, que ele vai fazer uma projeção astral, ele entra em desdobramento. Não necessariamente, isso é muito raro. A mediunidade mecânica já é rara. O médium sair do corpo ou apagar é mais difícil ainda, tá? Acontece. Mas, na verdade, quando Kardec fala que essa mediunidade ela é inconsciente, o médium fica inconsciente, ele está inconsciente do conteúdo. Ou seja, a mão dele está se mexendo sozinha, escrevendo aquela carta do além, né? Aquela carta mediúnica, que um espírito está manipulando a mão dele, ok? Então a mão dele mexe sozinha. Eu, como médium de incorporação, eu sei como isso funciona um pouco, porque no transe de incorporação meu corpo também se mexe, meus braços também se mexem, muitas vezes sozinhos. Eu fico só acompanhando. Então, neste caso, é algo mais forte até do que no meu caso. É uma mediunidade puramente mecânica. O médium não tem consciência nenhuma do que vai acontecer. Tá? Isso é muito raro
E por isso que ele é inconsciente do conteúdo que está sendo passado. Porque a mão escreve sozinha. Ele vai ler o conteúdo depois que foi escrito. Ok? Isso é raríssimo. Vamos lá então. Na época de Kardec ainda encontrava-se médiuns assim. Vamos então passar para a questão 180. Médiuns intuitivos. Eu não sei se a palavra intuitivo aqui ela é adequada. Eu não sei se eu concordo com essa classificação kardeciana aqui. Tá? Porque intuição é outra coisa. É um processo anímico. Mas Kardec, por uma questão didática, ele achou bom classificar aqui como médiuns intuitivos. Então vamos lá. Na questão 180 do Livro dos Médiuns, diz assim. A comunicação do pensamento, do espírito, pode dar-se também por meio do espírito do médium, ou melhor, da sua alma, desde que designamos por esta palavra o espírito quando encarnado. Seguinte, espírito e alma, dentro da doutrina espírita, têm o mesmo significado. Só que por uma questão didática, no espiritismo, quando o espírito está encarnado, se chama, a gente usa o nome alma. Então, por exemplo, eu sou uma alma encarnada, ok? Quando eu desencarnar, quando o meu corpo físico morrer, vão me chamar de espírito, tá? Mas é a mesma coisa, espírito e alma é a mesma coisa, é que se usa por uma questão de facilidade didática para diferenciar, se usa a palavra espírito para quando a pessoa está desencarnada e alma para quando ela está encarnada. Vamos lá então, continuando. Outra coisa, o que ele disse aqui? Ele está dizendo que uma psicografia ela pode ocorrer também, e isso já é mais comum, não com o espírito mexendo na mão do médium. Ou seja, não é apenas pela mediunidade mecânica que a psicografia pode ocorrer. Ela também pode ocorrer de forma intuitiva, segundo Allan Kardec. Ou seja, o espírito ele vai transmitir a ideia para o médium. O médium capta essa ideia. É um processo mental que envolve também o sentimento, tá? Mas não é mecânico, ok? Vamos continuar. O espírito comunicante, neste caso, não age sobre a mão do médium para fazê-la escrever. Não a toma nem a guia, agindo sobre a alma com a qual se identifica. É, então, a alma do médium que, sob essa impulsão, dirige a mão do médium. Então, olha só, o espírito ele vai encontrar um médium que ele tem afinidade. Então, assim, se o médium ele adora estudar temas hindus, por exemplo, é óbvio que ele vai ficar muito mais receptivo a espíritos de uma egrégora oriental. Se o médium, como é no caso dos médiuns espíritas, se o médium ele é muito ligado à egrégora do cristianismo, porque o espiritismo ele tem um vínculo com o cristianismo, ele é uma doutrina cristã, ok? Ele usa os ensinamentos de Jesus como base para o seu código de conduta moral. Então, como os espíritas se classificam como cristãos, então é natural que os médiuns da linha espírita psicografem ideias, textos, mensagens de espíritos que também estão nessa linha. É muito difícil você ver um médium espírita psicografar a mensagem de um espírito budista. Neste caso, principalmente. Por quê? Porque o espírito ele vai procurar um médium com o qual ele mais se identifica. Tem que ter uma sintonia entre ambos, ok? Então, o espírito se aproxima daquele médium e ele vai estabelecendo o quê? Um processo de simpatia. Então, geralmente, vamos supor, tá? Eu sou médium, só que eu sou universalista, não me ligo a nenhuma doutrina específica, tá? Então, eu tenho espíritos que me acompanham da linha da Umbanda, da linha espírita, da linha hindu, da linha oriental também, japonesa, enfim. Eu tenho aí alguns espíritos amigos, não é que eu tenho, são amigos espirituais. Vamos supor que um deles
resolva trabalhar comigo na psicografia. Ele vai passar a me acompanhar por um tempo, ele vai começar a me incentivar para que despertar em mim um interesse. Vamos supor que o espírito ele seja budista. E ele quer passar umas mensagens com um viés budista, tá? Uma visão budista. Em geral, tá? Claro que o budismo, você tem várias escolas do budismo, não vou entrar em detalhes. Mas vamos supor que aquele espírito ele quer passar uma mensagem, ele quer trabalhar comigo passando mensagens com uma visão budista, por exemplo. Então o que vai acontecer? Ele vai passar um tempo do meu lado, ele vai começar a despertar em mim a vontade de ler livros sobre budismo. Quando eu estiver lendo e refletindo, esse espírito vai me inspirar, vai me ajudar a entender, mesmo que eu não perceba, mesmo que eu ainda não consiga identificar que há um espírito que era budista quando estava encarnado. Gente, não é porque o cara morreu que ele vai abandonar a linha doutrinária que ele segue. Se o cara era budista, o cara morre, ele vai continuar budista. Ele não vai virar espírita. Não é assim. Você morre, você continua com as tuas ideias, com as tuas crenças. O que vai acontecer é que você vai se deparar com uma realidade nova. Mas você continua com as tuas ideias. Então aquele espírito ele quer passar algumas mensagens budistas. Ele vai me acompanhar, vai me inspirar. Quando eu dormir, ele vai me tirar do corpo e vai me passar algumas lições, alguns ensinamentos. Isso vai criando em mim uma receptividade maior. Até que vai chegar o momento que eu vou começar a identificar. Nossa, eu estou sentindo aqui a presença de um espírito, de uma linha oriental. Com o tempo eu vou melhorar essa percepção. Conforme minha clarividência vai abrindo, por meio de exercícios e técnicas controladas, eu vou começar a ver esse espírito ao meu lado. E mesmo que eu não veja, eu vou identificá-lo pela presença da aura dele. Eu vou sentir a aura dele, a energia dele. Que é o jeito mais fácil de perceber um espírito, é pela aura, sentindo a presença dele. E aí ele vai começar o quê? A me passar mensagens, e eu vou captar essas mensagens pela minha mente, com o meu entendimento, e vou escrever. Então veja bem, na mediunidade da intuição, o espírito passa a ideia, o médium capta a ideia, ok? E vai escrever de acordo com o conhecimento que o próprio médium tem. Então o espírito ele vai o quê? Ele vai inspirar a ideia, ele vai dar um direcionamento, ele vai acompanhar aquele trabalho. Tá? Não é uma mediunidade mecânica, onde ele vai mexer a mão do médium, escrever uma mensagem sem que o médium saiba o que está sendo escrito. Isso comigo não acontece. Pelo menos não na psicografia. Às vezes quando eu estou em estado de transe mais profundo, sim. Acontece um pouco da mediunidade mais mecânica. Ok? Vamos lá então. Notemos aqui um fato importante que se deve conhecer. O espírito comunicante não substitui a alma do médium, porque não poderia deslocá-la do corpo. Domina sem que isso dependa da vontade dela e lhe imprime a sua vontade própria. Assim, o papel da alma não é absolutamente passivo. É ela que recebe o pensamento do espírito e o transmite. Nesta situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não se trate do seu próprio pensamento. É o que se chama de médium intuitivo. Então, o que acontece? O espírito, ele vai o quê? Ele não vai tirar um médium fora do corpo para uma projeção astral, levar o médium em desdobramento para um lugar no plano espiritual. Isso não ocorre na mediunidade intuitiva, ok? Isso é muito raro de acontecer, raríssimo, raríssimo. Mas não na mediunidade intuitiva. Na mediunidade intuitiva, eu estou usando o nome que Kardec usou aqui, tá? Como referência básica. No médium intuitivo, há apenas a transmissão da ideia do espírito
para o médium, para a alma do médium. O médium, ou seja, é mente a mente, é telepatia. Isso acontece, por exemplo, comigo, né? Quando eu tenho uma palestra para realizar, quando eu tenho o nosso encontro do nosso grupo de desenvolvimento mediúnico e espiritual, quando está se aproximando da hora do nosso encontro, eu começo a preparar o nosso ambiente para receber o nosso grupo, e aí quando eu paro de trabalhar, eu começo a me preparar para entrar em sintonia com os espíritos, a minha percepção espiritual se abre e eu começo a sentir a presença de alguns espíritos no meu ambiente. Eu identifico quais são esses espíritos que estão me acompanhando naquele momento, e às vezes eu tenho uma aula toda programada. Me aparece o espírito que coordena o trabalho comigo e fala, não, hoje não vai dar, Vitor. Hoje você vai fazer isso, isso e isso. E olha, é o que o grupo precisava. Tem gente que não entende, tem gente que fala, puxa, mas estava programado uma aula assim, você mudou tudo, mas vou fazer o quê? Os espíritos estão achando melhor a gente fazer um trabalho de doação energética, um trabalho espiritual diferente. Vamos seguir eles, porque é eles que coordenam o meu trabalho. E como é que eu capto isso? Pela telepatia. É mente a mente. O espírito se aproxima, me transmite a ideia, e a partir do momento que eu paro de trabalhar, paro de me preocupar com o dia a dia e foco no meu trabalho espiritual, o que acontece então? Eu fico receptivo. É como você que liga a sintonia aí do teu rádio no 95,7 FM. Você entrou em sintonia com a Rádio Mundial. Ok? Então eu entro em sintonia mental ou psicoemocional com o espírito comunicante. E ele vem e me passa uma ideia. Eu poderia escrever essa ideia. Seria uma psicografia intuitiva, não mecânica. Tá? Bom, nós vamos falar mais sobre isso nos próximos programas. A gente vai continuar a estudar. Eu quero encerrar o programa com uma música. Faz tempo que eu não toco música. Eu vou gravar também um programa só musical. Eu quero apenas divulgar, gente, o nosso site e as nossas revistas. Eu sou o editor-chefe da Revista Cristã de Espiritismo desde 1999 nas bancas de todo o Brasil e em Portugal, e da revista Caminho Espiritual, que existe desde 2007. Tá? Elas estão nas bancas de todo o Brasil. Procura a revista Cristã de Espiritismo desse mês, porque tem uma matéria de capa que eu escrevi sobre contatos com entes queridos. Como que você pode perceber a presença de um parente, de um amigo querido que desencarnou? Como é que você pode entrar em contato buscando uma mensagem psicografada, uma experiência fora do corpo durante o sono? Olha, tá linda essa matéria. Procura nas bancas de todo o Brasil a revista Cristã de Espiritismo, ou no nosso site, anote aí, www.rcespiritismo.com.br, rcespiritismo.com.br. Lá tem muitos artigos, programas e a nossa livraria virtual. Você pode comprar no nosso site e a gente manda pelo correio, ok? Mas procure nas bancas de todo o Brasil também. Vamos encerrar o tempo que for possível aí, vamos tocar uma musiquinha? Plano de Amor, do grupo Toque na Alma, ok? Encerramos então o programa de hoje com Plano de Amor do grupo Toque na Alma. Quero com meus pés pisar de novo o chão, trilhar outros caminhos nas terras onde andei, viver os mesmos temas, lições que desprezei, da paisagem que criei. Quero com meus pés pisar de novo o chão, trilhar outros caminhos nas terras onde andei, viver os mesmos temas, lições que desprezei, remodelar a cor da paisagem que criei, ter uma nova vida pela frente a dizer, recomeçar, reconstruir e
e a perseverança, sempre amiga, companheira, por toda a vida a seguir. Você ouviu na Mundial, programa Música e Mensagem, o som que eleva a alma, com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção, vou lhe contar uma história de amor.